Como você pode memorizar o sermão e não ficar preso ao esboço? 6 passos bem simples. Seja muito bem-vindo a esse canal, eu já conto com o seu joinha. E hoje eu vou te contar um grande segredo e diferencial dos grandes pregadores. O que separa o pequeno dos grandes. Hoje eu vou falar um pouquinho do presbítero Wallace. Em mais de 15 anos de ministério da palavra, sem medo de errar, ele disse que as melhores mensagens que ele já ministrou exigiram dele pelo menos 3 coisas. Anota aí. 1. Preparo espiritual. 2. Estudar bem o assunto do sermão e desenvolver o esboço. 3. Memorizar bem tudo o que Deus havia dado para ele falar, sem ficar preso às anotações dele. E o presbítero Wallace também disse que as piores pregações dele sempre foram por causa da falta de pelo menos um desses 3 elementos, seja por falta de tempo ou descuido mesmo. Entre preparo espiritual, estudo do assunto e memorização do sermão, o que mais ele tem dificuldade de cumprir, principalmente quando ele vai pregar pela primeira vez um determinado sermão, é a memorização. O presbítero Wallace diz: acredito ser assim porque é o último exercício do dever de casa que faço antes de pregar e por ser mais fácil deixá-lo de lado por falta de tempo. E é justamente sobre memorização do sermão que queremos tratar nesse vídeo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, suas pregações serão muito melhores e as pessoas ficarão surpresas com a diferença. Como também a palavra do Senhor será proclamada com muito mais eficácia para a glória do nosso Deus. Saiba como elaborar sermões impactantes em 30 dias, até mesmo se você quer pregar pela primeira vez. Em vez de se ocupar em não perder o seu lugar nas anotações, você pode olhar para as pessoas e se comunicar melhor com elas. Se você se livrar do seu esboço de pregação, terá mais flexibilidade para gesticular e trabalhar a voz enquanto prega. Todos nós sabemos que a maior parte da comunicação humana não vem das palavras, mas da tonalidade da voz, linguagem corporal e contato visual. Portanto, esses elementos da comunicação podem ser mal trabalhados se ficarmos presos ao esboço da pregação. O fato de você olhar para as pessoas enquanto prega faz toda a diferença para elas, pois fazendo assim você dá direção ao sermão. Note isso, o seu sermão vai para onde o seu olhar o direciona. Ninguém preste atenção em quem está falando e olhando para o outro lado. Por isso, temos o costume de falar olhando para as pessoas. Passe a observar os grandes pregadores e comunicadores. Eles não ficam lendo suas anotações enquanto se apresentam, mas estabelecem contato visual com seu público. Se você não estiver mais preso ao seu esboço de pregação, irá desfrutar da espontaneidade e consequente liberdade para falar na direção do Espírito Santo. Digo isso porque não transmitimos o recado de Deus somente com palavras. Enquanto estamos pregando, nossos gestos, linguagem e expressões faciais são usados para comunicar a verdade de Deus aos homens. Portanto, tudo em nós, pregador, deve mover-se no sentido de comunicar a palavra do Senhor da forma mais eficaz possível. Mas como fazer para memorizar o sermão? Conheça bem e memorize a passagem ou texto bíblico do sermão. Preste atenção, para uma boa memorização do sermão, é fundamental conhecer e memorizar primeiro o texto bíblico, que será a base da sua pregação. É importante começar a memorização pela passagem bíblica, porque toda a sua argumentação do sermão será norteada por ela. Se você conseguir, no mínimo, memorizar o versículo ou passagem bíblica do seu sermão, certamente já poderá notar um pouco mais de liberdade na pregação. Então, o primeiro dever de casa é esse: memorize a passagem bíblica do seu sermão. Todos nós contamos histórias o tempo todo, né? Isso sim é verdade. Em conversas informais, como no café da tarde, na maior parte do tempo, o que fazemos é contar histórias. Nós somos naturalmente contadores de histórias. A grande ideia é levar esse dom natural que existe em você para a sua pregação. Porém, infelizmente, muitos de nós não sabemos expor uma passagem narrativa. Se tratarmos a passagem de Davi e Golias, como lemos Romanos, mataremos a história, perderemos o interesse do público em nos ouvir e ainda teremos grande dificuldade de memorizar a passagem. Portanto, uma dica para a memorização de uma narrativa é imaginar a cena, envolvendo-se com ela. No caso da narrativa de Davi e Golias, imagine o tom de desprezo de Davi quando ele diz: "Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" Você precisa meditar e mergulhar emocionalmente no texto, de tal forma que a história ganhe vida em cores e som. Se você tentar apenas recitar os fatos da história como um homem tentando se lembrar de uma lista de compras, acabará esquecendo alguns detalhes e colocando seu público para dormir enquanto conta a história. Embora a maior parte da Bíblia seja narrativa, isso não significa que você vá pregar sempre nesse tipo de texto. E, honestamente, as passagens narrativas são mais fáceis de memorizar. No entanto, há algo que podemos fazer para facilitar a nossa tarefa quando não conseguimos memorizar o texto. Preste atenção. Supomos que você tenha que pregar em Romanos 12, 1 a 8.
Por exemplo, e naturalmente não tenha decorado todo o texto, né? Então preste atenção. Olha, basta deixar a Bíblia aberta e ir explicando verso por verso até a conclusão da mensagem. Neste caso, o esboço de consulta será o próprio texto bíblico. Haja vista, esse método é muito usado por pregadores. Por último, se tiver que mostrar vários textos da Bíblia para a igreja enquanto prega, você pode fazer uso de um data show. Esse também é uma forma de se livrar das anotações e ter muito mais liberdade na pregação. Vamos aqui para o segundo passo. Faça o seu manuscrito. Um outro processo necessário e importante para a memorização do sermão é a elaboração do manuscrito. Chamo de manuscrito a organização de todo o discurso do pregador. Basicamente, tudo que o pregador irá falar fica registrado no manuscrito. Não há limites de páginas para ele. Ele é um tudo mesmo, sem resumo. À medida que você estuda o texto do sermão ou o seu assunto, vai registrando tudo o que for proveitoso no manuscrito. No manuscrito, você pode colocar as ilustrações do sermão, os textos bíblicos que possam acrescentar solidez à sua pregação, explicações sobre usos e costumes da época, palavras-chave do texto, explicação do sentido original das palavras e etc. Para auxiliar a memorização, aqui no manuscrito você já deve organizar as ideias em tópicos e subtópicos, separar o que deve ficar na introdução, desenvolvimento ou conclusão. Terceiro passo agora. Faça o esboço da pregação. O esboço da pregação é o resumo do manuscrito. Ele terá exatamente a mesma estrutura do manuscrito. Os tópicos e subtópicos do sermão serão os mesmos, porém agora muito menores. Quanto menor forem os pontos do seu esboço da pregação, melhor será o seu resumo. Se você tem, por exemplo, um manuscrito de 10 páginas e dele faz um esboço de meia página, isso indica que conseguiu memorizar uma boa quantidade de informação. Contudo, não há limites para se resumir. Quanto mais, melhor. Se conseguir memorizar praticamente tudo, seu esboço poderá ter apenas 3 frases ou palavras, por exemplo. Obviamente, quase ninguém leva para o púlpito um esboço desse tipo. No entanto, não fique neurótico com isso, pois com o tempo e prática você vai fazer esboços de pregação cada vez menores e será mais espontâneo no púlpito. Vale ressaltar também que nessa etapa você não precisa memorizar palavra por palavra, mas deve saber explicar as ideias por trás de cada frase inserida no esboço de pregação. Então faça o seu esboço sem precisar memorizar o manuscrito minuciosamente. Atenção, você não precisa memorizar palavra por palavra do manuscrito. No entanto, saiba explicar o que cada frase do esboço da pregação representa nas anotações de origem. Quarto passo, memorize o esboço da pregação. Este sim você deve decorar palavra por palavra e, se possível, até pregar sem nem passar o olho nele. O normal é, no máximo, o pregador somente bater o olho em alguma frase do sermão e já saber por onde continuar a mensagem. Uma dica para você memorizar o esboço é recitar na mente como que se estivesse querendo falar, sabe? Imagine-se falando para as pessoas um determinado tópico, então vá de tópico em tópico fazendo isso. É importante dizer que, caso tenha algo que considere importantíssimo falar, porém não consiga memorizar, anote no esboço para não correr o risco de esquecer. Vamos ao quinto passo aqui. Defina e memorize o tema central do seu sermão. O tema central é o assunto do seu sermão. Todas as estruturas do sermão estão relacionadas a ele. Como sabemos, nossa mente aprende e guarda as informações por associação. À medida que estiver lendo o esboço para memorizá-lo, sua mente irá associar as informações ao tema. Portanto, para pregar com mais liberdade, será indispensável definir e memorizar o tema central. Vamos aqui ao sexto e nosso último passo desse vídeo. Memorize o objetivo prático do sermão. O objetivo prático é a aplicação do sermão. É o que você quer que as pessoas façam ou creiam depois de ouvir a mensagem. Todo o esforço do pregador tem por finalidade alcançar o objetivo do sermão. Portanto, não deixe de memorizar o objetivo do sermão para tê-lo em mente enquanto estiver pregando e saber onde quer chegar. Em resumo, a chave para uma pregação eficaz, sem ficar preso ao esboço, não é ter uma memória extremamente boa que possa ajudá-lo a memorizar um sermão de 45 minutos, palavra por palavra, mas memorizar um esboço eficaz e depois aprender como ampliar os pontos principais, confiando no poder do Espírito Santo. Então, para pessoas especiais como você, que busca realizar aquilo que sente no coração, existe um material incrível, onde é ensinado passo a passo tudo sobre elaboração de sermões e como pregar com mais liberdade e desenvoltura. Para você acessá-lo, basta você clicar no link abaixo e se preparar para conhecer algo que vai transformar para sempre as suas pregações. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!